O livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, é uma reflexão profunda e honesta sobre o sentido da vida. Ele começa com a constatação da vaidade das coisas terrenas, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Mas essa aparente tristeza esconde uma sabedoria rica e transformadora. Eclesiastes é um chamado à humildade e à reverência diante de Deus. Ele nos lembra que o tempo passa, que as conquistas materiais são temporárias e que a verdadeira alegria está em temer ao Senhor, viver com propósito e buscar a sabedoria incessantemente. E se você gosta de vídeos como esse, te convido a se inscrever no canal e a deixar seu like. Quando Salomão inicia suas reflexões dizendo que tudo é vaidade, ele está olhando para a vida debaixo do sol, ou seja, apenas sob a perspectiva humana, limitada ao que é visível e passageiro. E é exatamente aqui que muitos se perdem até hoje. Quando a vida é observada apenas por esse ângulo, tudo parece repetitivo, vazio e sem direção clara. Ele observa gerações que vêm e vão, ciclos que se repetem, o sol que nasce e se põe, os ventos que giram e retornam ao mesmo lugar. E nesse movimento constante, surge uma pergunta inevitável: se tudo se repete, onde está o verdadeiro sentido? Essa sensação de repetição não é distante da realidade atual. Muitas pessoas vivem dias que parecem cópias uns dos outros. Acordar, trabalhar, resolver problemas, lidar com pressões, buscar algum descanso e repetir tudo novamente. Mesmo quando há conquistas, elas parecem perder o brilho rápido demais. Salomão percebeu isso há milhares de anos, e ainda hoje essa percepção continua atual. O coração humano tenta encontrar significado em resultados, mas os resultados mudam. Tenta encontrar satisfação em conquistas, mas as conquistas não permanecem. E assim, o vazio silencioso continua aparecendo entre uma etapa e outra da vida. E se você gostaria de conhecer as Escrituras com ainda mais profundidade, te convido a conhecer o treinamento que nós indicamos e que está com vagas abertas, o link está na descrição. Outro ponto profundo de Eclesiastes 1 é a busca pela sabedoria humana como fonte final de resposta. Salomão se dedicou como poucos ao conhecimento, observou, estudou, analisou tudo ao seu redor. No entanto, quanto mais entendia, mais percebia os limites da compreensão humana. Isso revela algo importante: conhecimento sem direção pode aumentar a consciência do vazio, mas não necessariamente preenchê-lo. Hoje isso pode ser visto em uma geração que tem acesso à informação como nunca antes, mas que ao mesmo tempo enfrenta confusão interna, ansiedade e sensação de desconexão. Saber muito sobre o mundo não significa necessariamente saber viver nele. Esse contraste fica ainda mais evidente quando se observa o comportamento humano moderno. Muitos tentam preencher esse espaço interno com distrações constantes, reconhecimento externo ou acúmulo de coisas. Outros vivem buscando validação em tudo o que fazem, como se isso fosse suficiente para sustentar um sentido duradouro. Mas Eclesiastes sugere que existe algo além disso. Não se trata de negar a vida ou seus prazeres, mas de entender que nada disso foi feito para ser o centro absoluto da existência. Quando qualquer coisa ocupa esse lugar, o resultado inevitável é frustração, porque tudo o que é terreno muda, envelhece e se desfaz. Ao avançar na reflexão, fica claro que o texto aponta para uma verdade mais profunda: o sentido da vida não nasce apenas do que se conquista, mas da forma como se vive diante de Deus. Isso muda completamente a perspectiva. Em vez de uma vida guiada apenas por resultados, surge a ideia de uma vida guiada por consciência, humildade e reverência. Temer ao Senhor, no contexto bíblico, não é viver com medo, mas viver com reconhecimento de ordem, propósito e limite. É entender que não somos o centro de tudo e que existe uma sabedoria maior conduzindo a existência. Quando isso é trazido para a vida cotidiana, tudo começa a ganhar outro peso. As pequenas ações deixam de ser apenas tarefas automáticas e passam a ter significado. O trabalho deixa de ser apenas obrigação e se torna parte de um propósito maior. As relações deixam de ser superficiais e passam a ser valorizadas com mais profundidade. Até o tempo de silêncio e reflexão ganha importância, porque é nele que muitas percepções se organizam. A pressa constante perde força quando se entende que nem tudo precisa ser imediato para ser valioso. Existe uma diferença entre viver ocupado e viver consciente. E então surge a reflexão mais importante de todas, aquela que Eclesiastes deixa ecoando no coração: se tudo passa, onde estou colocando o verdadeiro sentido da minha vida? Salomão não escreve para gerar desespero, mas para gerar lucidez. Ele mostra que buscar sentido apenas no que é temporário leva inevitavelmente à frustração. Mas quando a vida é alinhada com algo maior, o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser parte de um propósito maior.
E talvez seja exatamente essa tensão que acompanha todo ser humano, entre o que passa e o que permanece, entre o que se conquista e o que realmente tem valor, entre o que se vê e o que se compreende no silêncio mais profundo da existência. Essa reflexão também leva a um ponto que muitas vezes é ignorado, a dificuldade de parar. Em um mundo onde tudo exige velocidade, a pausa se tornou rara, quase desconfortável. No entanto, é justamente no silêncio que muitas respostas começam a aparecer. Quando a mente desacelera, o excesso de ruído externo perde força e as perguntas internas ficam mais claras. Eclesiastes convida, de forma indireta, a esse tipo de percepção, observar a vida com mais profundidade, sem pressa de preencher cada espaço vazio com distrações. Nem todo vazio precisa ser imediatamente ocupado, alguns precisam ser compreendidos. Outro aspecto importante é a ilusão de controle. O ser humano tende a acreditar que pode organizar toda a vida de forma previsível, mas Salomão observa que existem ciclos que fogem totalmente dessa lógica. O tempo muda, as circunstâncias mudam, e até as melhores estratégias encontram limites. Isso não significa viver sem planejamento, mas entender que nem tudo depende exclusivamente da vontade humana. Quando essa consciência amadurece, surge uma forma mais leve de encarar os altos e baixos da vida, sem o peso constante de tentar controlar tudo o tempo inteiro. E nesse processo de amadurecimento, a gratidão se torna uma chave silenciosa de transformação. Quando a vida é vista apenas pelo que falta, tudo parece insuficiente. Mas quando a percepção do que já existe, mesmo nas coisas simples, algo interno começa a mudar. Eclesiastes não nega a realidade das dificuldades, mas aponta para a necessidade de enxergar além delas. Pequenos momentos, relações verdadeiras e o simples fato de viver cada dia passam a ter um valor diferente quando não são tratados como algo garantido ou automático. Por fim, fica a percepção de que o sentido da vida não é um destino distante a ser alcançado, mas uma forma de caminhar. Não é apenas sobre chegar em algum lugar específico, mas sobre como se vive cada etapa do caminho. Quando essa compreensão se torna mais clara, a vida deixa de ser uma busca desesperada por respostas imediatas e passa a ser um processo contínuo de aprendizado e consciência. E é nesse ponto que Eclesiastes se revela não como um livro de vazio, mas como um convite profundo para viver com mais lucidez, profundidade e equilíbrio diante do que realmente importa.